Muito bem, você que é o nosso internauta, sabe que a gente sempre prepara materiais exclusivos aqui para o YouTube e hoje o otorrinolaringologista mogiano, Dr. Sandro Muniz, esteve com a gente no programa de TV e agora aqui no YouTube para ler um trecho que te chamou muita atenção desse livro, né? É um livro que eu recomendo muito para a gente, dessa época que a gente está vivendo, né? A História das Epidemias, Stefan Yuvari, que ele vai falar, a gente vai ler um trecho sobre a gripe espanhola, mas levando em consideração que a gripe espanhola foi só mais uma das várias epidemias que a gente teve ao longo da humanidade e que a gente tem que aprender um pouco com isso, né? Se a gente não estudar o passado, a gente vai errar de novo no futuro. Vamos lá, vamos para o trecho. Aí. Aqui começa um relato da época. A gente está falando em 1918, quando a gripe espanhola chegou aqui no Brasil. Só um parênteses, a gripe espanhola não é gripe espanhola. A gripe espanhola ela começou nos Estados Unidos, nos campos militares durante a Primeira Guerra, e ela se espalhou pela Europa e ela precisou chegar na Espanha para as pessoas declararem que existia uma pandemia. Até então se negava a pandemia, que já existia, porque os Estados Unidos não queriam levar a culpa do ônus, né, de ter nascido o vírus lá nos campos dele, e muito menos os outros europeus que estavam envolvidos na Primeira Guerra. E a Espanha, como era neutra, pagou o pato, né? E então um relato daquela época, né? Não haveria leitos suficientes para atender o número de casos graves que ascendiam. Conforme os casos não pararam de crescer, aumentavam as críticas às ineficazes medidas do governo em tentar contê-las. As comissões do governo eram chamadas de incompetentes e negligentes. Criticava-se descaso em relação à epidemia e morosidade nas condutas. Oposição política engrossava as vozes do populacho e da imprensa. Membros do governo, desgastados, eram trocados. O chefe e os membros do Serviço de Combate à Epidemia perderam cargos e foram substituídos. O renomado médico Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas, foi convidado a ocupar o cargo, mas declinou. Enquanto isso, o presidente eleito Rodrigues Alves foi acometido pela gripe e não tomaria posse em 15 de novembro, daquele fatídico ano, falecendo no início de 1919. Enquanto isso, o número de mortes aumentava, o comércio parava e as lojas fechavam pela falta de funcionários saudáveis. Muitos morriam em casa, e há relatos de familiares que colocavam os pés dos cadáveres na janela para serem avistados e recolhidos pelos órgãos públicos, funerários, quando não os colocavam diretamente na rua. O Rio de Janeiro perderia 1,5% da sua população, vitimada pela gripe. São Paulo foi outro alvo da epidemia. O Estado proibiu aglomerações, fechou bares e restaurantes, suspendeu partidas de futebol, encerrou atividades em teatros e museus. O comércio fechou e a economia foi nocauteada. Cemitérios foram ampliados e foi criado o cemitério da Lapa. A cidade se preparava para um elevado número de mortos. Estava proibido acompanhar os enterros e as visitas aos cemitérios. Apenas poucos familiares das vítimas poderiam se despedir do enterro. Covas coletivas receberam aglomerados de cadáveres, sem caixão no Brás, sob críticas de revolta da população. Os médicos disseminavam as informações via jornais e panfletos para a lavagem das mãos, frequentemente como forma de evitar o mal. Enquanto isso, máscaras cirúrgicas protetivas se esgotavam nas poucas lojas que a comercializavam. Vencer a doença requeria também a ingesta de limão, vinho, alho, cebola, pimenta, sal, cachaça e emprego de tabaco. Alguns acreditam que nessa epidemia a receita caseira de limão e alho e mel, acrescidos da cachaça, para combater foi a precursora da nossa caipirinha. Médicos e população se agarravam a uma única droga disponível à época contra o mal, o quinino. Receitas recomendavam a droga para a contenção da enfermidade. Quinino é o precursor da hidroxicloroquina. Então, a gente pode dizer muita coisa da... semelhança com a atualidade. A gente pode dizer muita coisa do coronavírus, dessa pandemia, menos de que a gente não sabia o potencial que isso ia ter e a história toda como poderia ser conduzida. Então, se a gente não aprender com a história, a gente vai recorrer nos mesmos erros futuramente. Você perguntar, por exemplo, para o meu filho o que ele quer ser um youtuber, ele quer ser um tiktoker, a minha pequena gosta de TikTok.
Então, eu falei nisso por quê? Porque eu queria deixar um recado para os jovens que eu tenho certeza que futuramente as pessoas vão precisar, o mundo vai precisar muito mais de cientistas e pesquisadores do que youtubers e tiktokers. Muito bem, é isso aí. Fica então o registro do livro A História das Epidemias. Recomendo, Olha, impressionante o relato, né? Parece que a gente estava vendo o que está acontecendo agora. Problema muito sério, trazido aí nessa leitura que você viu aqui no nosso canal do YouTube, é isso? No nosso canal do YouTube, que está crescendo. Aliás, você pode seguir também o Dr. Sandro Muniz, tanto no YouTube quanto no Instagram, que você está vendo aqui na tela. Recados dados, mais um programa. Obrigado, sucesso! Obrigado.